Salve, salve, irmão Antônio. Bom, vamos lá. Bom, estou andando aqui, o celular vai estar balançando um pouquinho, não tem problema. Pensa nisso aí. João capítulo 8, verso 32. Bem conhecido isso no meio evangélico, né? Que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito, muito bom. Aí muitos perguntam o que é a verdade, né? Verdade é... Aí alguns dizem, Cristo é a verdade, etc, etc, etc. Né? Fica um negócio vago, sem muita explicação lógica. No mesmo livro de João, lá no capítulo 17, do verso 17 em diante, fala assim. Essa é uma oração que Jesus fez para os seus discípulos, para os apóstolos, na verdade. E ele fala assim, ó: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, conhecer a verdade vos libertará, tem a ver com isso. Não tem a ver com você sentar numa cadeira todo final de semana, num culto, ficar dando glória a Deus e achar que isso vai mudar a tua vida. Não vai, tá? Não vai mesmo. O que muda a vida é conhecimento. E se você não concorda, dá um salto lá no livro de Oséias, onde diz lá no capítulo 3, o meu povo perece por falta de conhecimento. E visto que desprezaram o meu conhecimento, eu também os rejeitarei como meus sacerdotes. E rejeitarei também a seus filhos. É o que está escrito lá. E lá está escrito o seguinte: o meu povo, não é o mundo. O mundo já está sem Cristo. Aquele que não crê em Cristo já está condenado. Então, ali o profeta está escrevendo para os filhos de Deus. Então, mas eu digo, como que você aprende a ser livre? O que é liberdade em suma? Liberdade é você é responsável pelas suas atitudes. Tá? Primeira coisa, você é livre para escolher as suas decisões. Baseado no quê? Na palavra de Deus. Porque se você basear no teu coração, o livro de Provérbios diz que o coração humano é enganoso. Enganoso. Então você não pode basear suas escolhas nas tuas convicções, ou naquilo que você acha certo, ou naquilo que o mundo diz que você é certo, ou que alguma lei dos homens às vezes diz que é certo, mas é errado segundo o padrão divino. Então você tem que conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse. É a ordem que Deus deu. Se você não tem tempo para dedicar a essas coisas, tudo bem. Você vai fazer parte daqueles que vão estar à esquerda no grande dia, tá? Essa é a verdade. Então, a verdade que liberta é essa, onde está escrito o quê? Não matarás. Então você está livre, quando você aprende que não deve matar, você está livre do quê? Do homicídio. Então você não vai matar ninguém. Não adulterarás. Então você não vai trair sua esposa, não vai trair seu marido. Você está livre de adultério, não está condenando a tua alma aí à perdição. Isso é ir se tornando livre. E ali diz que nas cartas dos apóstolos você se livrar de todo tipo de má ideia, de má pensamento, de má conduta, de glutonaria, essa coisa arada toda, né? Então você vai se tornando livre baseado no quê? Na palavra de Deus, não é? Porque ela está ensinando você o que você deve fazer, tá? Então, o que você faz? Você tem que estudar a palavra de Deus. Mas aonde que você aprende? Só no culto? Tem gente que diz, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, mas tem tempo para ficar na sua rede social, de papo furado com as amiguinhas, com os amiguinhos, ficar rolando feed de notícias e etc, etc, por 1 hora, 2 no dia, vendo um monte de filmezinho, mas não tem tempo para dedicar para as coisas de Deus. Então realmente não quer, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos. Por quê? Porque poucos querem realmente. As pessoas falam que querem, mas na verdade não querem não. Não querem não. Na hora da sinceridade, você vê que elas não querem tanto assim. Então, muito se fala sobre, você vê aí nas pregações, sobre encher-se do poder de Deus, encher-se da palavra de Deus. Mas assim, as coisas santas só vêm para aquilo que é santo. Ou seja, para quem é santo. Aí eu ouço muitos pastores falando assim, ninguém consegue ser santo na terra. Fala por você, meu filho. Não me bota nesse teu balaio de gato imundo aí, eu tô fora. Eu e um monte de gente que eu conheço, tá?
Porque diz assim, sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Eu nunca ouvi nenhum relato de que Deus comete pecado, por isso que ele é chamado de santo. Você entende a diferença, né? Sobre santificar. O trabalho até se tornar santo, você vai tropeçando pela estrada. Por isso que existe o trabalho do sumo sacerdote, que é Cristo, né? Mas agora você está lá com cabelo branco, já 30, 40 anos de caminhada na fé, e está tropeçando na mesma pedra, pô, toma vergonha, né? É lamentável isso. E você subir ainda um cara desse que diz liderança, subir num púlpito e falar para o povo que pode continuar pecando, o que tu cria na mente do cristão? Um sem vergonha. Então assim, vai prestar conta disso, meu filho, não tem como fugir não. Então eu vejo o quê? Que a palavra de Deus ela fala o seguinte, que o evangelho de Cristo não é apenas palavras, mas sinais, poder, sinais e maravilhas no poder de Deus. Sinais e maravilhas no poder de Deus. Não é só palavra. Hoje eu tenho só palavra. Só palavra, só palavra, só palavra, né? E por que não muda as pessoas? Por que não muda? Porque falta poder. E o poder ele só habita onde há santificação. Pensa o seguinte, por que criança pequena não sentava no meio da conversa dos pais? Quando tem gente grande conversando, por que a pequena não senta para participar da conversa? Tem a resposta? Por que o filho não entra no quarto do pai e da mãe? Filho pequeno, bate na porta, pede licença. Já pensou sobre isso? Por que ninguém tinha permissão para entrar na câmara do rei, no quarto do rei, ou na casa, na morada real? Tinha guardas nas portas, tinha guardas em todos os lugares. Não era qualquer pessoa que tinha acesso ao palácio. Eram só pessoas que realmente importantes, pessoas que tinham agenda marcada. As pessoas falam, vamos marcar um encontro, vai ser campanha de não sei o que para se encontrar com Deus. Mas você não tem permissão para se achegar a Deus. Tem muito pecadinho de estimação ainda, não tem poder, tá só no papagaio, sabe? Papagaio também fala. Então assim, cadê os sinais e as maravilhas no poder de Deus? Tem pouca gente querendo isso, sabe por quê? Porque não conhece a estrada. Primeira colocação, não conhece o caminho onde buscar isso. Não é? Segunda colocação, não tem ninguém ensinando como se alcança isso. Mas tem um livro que ensina. Não tem como você dizer que não tem, sabe? Tem um livrinho aqui que ensina. Se chama Bíblia Sagrada, Manual do Cristão. Você não sabe estudar ela? Tudo bem, tem um monte de mestre por aí ensinando. Tem escola bíblica dominical. Cadê a galera? Fala de milagre, a campanha vai ser milagre, aparece 1000. E por que na escola bíblica vai 5, 10? E eu falo, porque eu sei que é assim. Quantas congregações tem escola bíblica? Quantas? Fala aí. E se você conhece alguma, vai lá ver quantas pessoas vão na escola bíblica, para você ver como é ridículo o número que vai lá. Então aqueles são os que realmente querem conhecer a verdade para ser livre. E realmente eles vão conseguir isso. Então muito se fala de Deus encher as pessoas. Deus vai encher o vaso. Mas para o vaso encher ele tem que estar vazio, meu filho. Não se enche aquilo que já está cheio. Não tem como. Principalmente, Deus não derrama o que é santo no meio da imundícia. Ele já disse, olha, não joga pérola para porco. Entendeu? O porco vive aonde? Dentro da lama. Ou seja, o que se coloca no chiqueiro do porco? O que se coloca na comida do porco? É para o porco comer. O que ele come? É só porcaria, né? Lavagem, é coisa que não presta. Meu filho, as coisas santas não caem num vaso que está cheio de coisas sem sentido. De ideia que não presta. De conduta que não convém com o reino, não é? De falatório inútil. Não tem como Deus colocar coisa santa junto com o profano. Então faz o quê? Limpa-se. Não é? O livro do Apocalipse diz, se você que está limpo, continue se limpando, você que está sujo, então suje-se mais. Não é? Essa é uma recomendação lá para o tempo do fim.
mas pode ser para o tempo do fim da vida de alguns que está por aí. Então o que acontece? Você deve manter o teu vaso limpo, organizado. Você quer as coisas de Deus na tua vida, quer os dons espirituais? Se santifica. Então muita gente não busca mais essas capacidades de operar no Espírito de Deus, porque está muito mundano. Está muito mundano, então Deus não está mais dando. Outra coisa, não tem ninguém que ensina como que se faz isso, tem pouco. Os caras estão mais preocupados em ensinar como é que se barganha com Deus, através da caridade. Ou porque muitos descobriram que é um caminho árduo de conquista e de renúncia para chegar lá. E de fato é. Você vai ver isso nas cartas dos apóstolos. Para você ter o poder que os apóstolos operavam e tantos outros que existiram, não é assim, do dia para a noite, não é um conto de fada que se conquista com falatório. Olha só, Jesus operava muitos milagres, né? Ele tinha aí discursos poderosos, parábolas poderosíssimas, que até hoje muitos não são nem compreendidas na sua totalidade. Mas o que ele fazia durante a noite? Ele sempre saía para orar reservadamente, né? Então ele já nem andava com muitos. Mesmo do grupo dele, quando ele saía para orar para alguns lugares, normalmente ele ia com 2 ou 3 ali mais chegado, né? Por quê? Porque nem todos têm o mesmo afinco. Alguns demoram mais para aprender algumas coisas, mas o que cada um deve levar em conta é que a gente só tem uma vida aqui na Terra. E ainda tem mais um detalhe, você não sabe quantos dias você tem. Então deve-se buscar, e buscar de todo o coração, buscar com afinco, com verdade, com velocidade, sabe, com pressa. Se é um caminho estreito, pede para Deus para não deixar que você escorregue fora dele. Procura manter uma luz nos teus pés para você não escorregar do caminho estreito. Se é estreito, é fácil de sair dele, bem fácil, não é? Então, tu vê esses detalhes, né? Santificação vem por conhecimento da palavra de Deus. A ignorância, meus irmãos, ela cobra um preço caro demais. A ignorância cobra um preço caro demais. Muitos não estão botando isso na balança. Eu não estou falando da ignorância de você ser mal educado, estou falando da ignorância da falta de conhecimento. Sabe, você ser um cara sem conhecimento das coisas de Deus, ser ignorante a respeito do reino. Ela cobra um preço caro. Visto que desprezaram o meu conhecimento, eu também os rejeitarei. O meu povo perece por falta de conhecimento. Poxa vida, não é por falta de oculto, não é por falta de fé, não é por falta de adoração, não é por falta de contribuição, não é por falta de caridade. Está dizendo que é por falta de quê? De conhecimento. A ignorância cobra um preço caro. Eu sempre digo isso. Então, procura aprender as coisas de Deus quando tem tempo. E deixa só de falatório. Aqueles que são os bodes guias, falsos mestres que estão por aí, só falam de dinheiro, só falam de prosperidade e esse negócio todo, mas nem mesmo eles prosperam. Sabe? Eles querem falar que são tão chegados de Deus. Aí eu pergunto, por que uma grande maioria de pastores são tudo uns gordos, que nem uns porcos que estão indo para o abate? Eles estão comendo o melhor da terra, né? Eles estão comendo a gordura das ovelhas. Não é assim? Tem uma profecia contra vocês aí. Então o que acontece? Não estão sabendo cuidar do rebanho de Deus. Me acompanha aí nas redes sociais que eu vou ensinar vocês como é que vocês cuidam dos rebanhos de Deus, tá? Eu ensino, não tem problema. Segundo a palavra de Deus, tá bom? Deus me chamou para isso. Vou ensinar vocês a cuidar do rebanho de Deus, como deve. Não como estão alguns cuidando, né? Criando área VIP para arrecadar mais dinheiro e coisa e tal. Só comércio da fé. Então quem tem pastor desse tipo se afasta. Sai fora daí. Sai fora desse lugar. Ou peguem eles e joguem na sarjeta. Não tenham respeito por falso profeta. Elias ria dos profetas de Baal. Leia lá no livro de Reis, que fala, que conta a história de Elias.
Ele ria dos profetas de Baal. Ele não tinha respeito por falso profeta. E falso profeta na Bíblia, se você for ver, falando de Balaão, aqueles que tropeçarão no tropeço de Balaão, o que Balaão fazia? Ele tinha falsas visões? Não, de maneira nenhuma. Balaão teve visões a respeito de Cristo, do reino dele, como nenhum outro teve. Não é? Mas ele vendia. Ele vendia profecias. Ele fazia as coisas de Deus por dinheiro. Isso é ser falso profeta. Tá? Então, o que acontece? Se afasta de lobos devoradores. Porque a palavra fala contra falsos líderes, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres, mas fala contra falsos cristãos também. Lá em Timóteo diz, e ajuntarão para si doutores o quê? Segundo o seu próprio entendimento, porque não ouvirão a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos. Então eu falo para quem não tem cócega nos ouvidos, para quem gosta de ouvir. Tá bom? Me acompanhe nas minhas redes sociais. Tem muita coisa bacana aí. Tem o meu canal lá no YouTube lá. Tem muita coisa legal por lá. Tá? Procura aí Antônio Giraldi lá no YouTube e você vai achar. Pelo Facebook, a conta do Instagram tem alguma coisa rodando também. Então, nas redes sociais você vai encontrar vários vídeos meus aí. Super bacana. Vídeos de alto valor, tá? Eu falo para pessoas simples, mas mais direcionado a lideranças, a pessoa de alto valor que está cuidando do povo de Deus. Então tem gente que, eu me achego junto de Deus. Voltando para aquele assunto, por que muitos não podiam ir diante do rei? Por que só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos? O livro de Hebreus diz assim, nos acheguemos por um caminho aberto através do véu, caminho esse aberto por Cristo, mas com ousadia. Com ousadia. Você tem que ser ousado para chegar diante de Deus. Bem ousado. Que diz que o reino de Deus é conquistado à força. Não é fácil você conquistar teu espaço no reino de Deus. Não é. Não é moleza, não. Vai ter que caprichar. Vai ter que batalhar duro para isso. Tá? É com ousadia. Agora, se você chegar diante do rei, o que você vai perguntar para ele? O que você vai pedir para ele? Quando você chegar diante do Senhor de toda a terra, do Senhor de todo o céu, o que você vai pedir para ele? Se você pudesse ir lá hoje, o que você ia pedir? Sabedoria, que nem Salomão pediu? Ia pedir para que a presença dele nunca saísse da tua vida, que nem Davi pediu? O que mais? Sabedoria para cuidar do povo, que nem Moisés pediu? Ou ia pedir fogo do céu para destruir os inimigos, que nem Elias pediu? Vamos lá? Quem mais? Então, existe uma galeria dos heróis da fé escrito lá no livro de Hebreus. Tá? Você pode pegar o exemplo de qualquer um, mas se você ver a vida deles, todos eles eram homens santos. Homens que viviam em alto grau de santidade. Então, assim, o profano não pode chegar diante de Deus. Não tem permissão para isso. Assim como o povo comum da terra não podia chegar diante do rei. Não podia. Essa é a verdade. Por que o povo comum da terra não podia entrar no lugar santo? Era só os sacerdotes. Era porque os sacerdotes eram uma classe melhor de pessoas? Ou porque eles viviam de uma maneira diferenciada? Estão entendendo a diferença das coisas? Tem muita gente que fala de adorar a Deus, mas eu pergunto agora, quando foi a última vez que você dobrou teus joelhos, botou o teu rosto por terra e pediu alguma coisa para Deus? E conversou com o grande rei do universo? Quando foi que você prestou a tua última reverência ao grande rei do universo? Quando foi? Fala aí. Porque tem gente que esquece disso. Tem gente que acha que porque ele é pastor, porque ele é presbítero, porque ele é isso, é aquilo, os outros devem fazer por ele.
Ele não precisa mais adorar a Deus, estar submisso a Deus, prestar reverência a Deus, não é? São coisas que você deve fazer todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia. Pelo menos. Davi falou assim, que o levantar das minhas mãos sejam como o sacrifício das tardes e das manhãs, que se fazia na Antiga Aliança. Vai lá ver como é que era que funcionava. Poucos conhecem a história da Antiga Aliança, não é? O livro de Hebreus diz que ele continha sombra de bens futuros. Logo, logo vai ser um livro interessante que eu vou escrever sobre isso. Então, se a realidade é superior àquilo, as pessoas não entendem nem a sombra, imagina. E diz que entende a realidade? Não, meu filho, passa longe de entender. É mãos santas. Existia uma ordem para acender a menorá, para acender o incenso. Que a minha oração suba diante de Deus como um incenso agradável. O levantar das minhas mãos sejam o quê? Como o sacrifício das tardes e das manhãs. Davi profetizou isso, a realidade da nova aliança lá nos Salmos. E então, muitos não têm as mãos santas para levantar para Deus. Não tem a menorá deles acesa. Porque aquela menorá significa os 7 Espíritos de Deus. Quantos Espíritos você tem aceso em você? Quantas chamas do Espírito está acesa em você? Porque o Espírito de Deus são 7. Não é só um, como muitos gostam de falar. Isaías diz que o Espírito de Deus são 7. E que rondam sobre a terra. E eles são os olhos do Senhor. Então Deus está vendo o que cada um faz. Não tem como se esconder. Então, santidade é a chave das coisas. E o próprio Cristo ensinou. O apóstolo João escreveu. João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quantas palavras de Deus existem? 1 ou 2? Ou 3? Porque diz que uma só é a fé, um só é o Espírito, e uma só é a palavra. É isso mesmo? Isso aqui, olha só, a Bíblia é chamada de palavra do testemunho. Porque diz assim, este evangelho será pregado a todos os povos por testemunho. Isso aqui é chamado de palavra do testemunho. E existe uma palavra viva, o verbo vivo de Deus. Esse é Jesus Cristo e ele está no céu. Jesus Cristo não está na Bíblia. Jesus Cristo está num trono, junto com o Pai lá no céu, assentado. Tá bem? Ele está ele é um sacerdote que presta serviço no tabernáculo celeste. Jesus mesmo falou, olha, vocês buscam as palavras, vocês buscam a vida eterna nas Escrituras e elas testificam a meu respeito. Palavras do testemunho. Então, assim, essa aqui, ela é eficiente, eficaz para ensinar e etc, 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 né? Então, assim, muitos querem conhecer Cristo, não conhecem nem a palavra que está nas páginas de um livro. Não conhecem nem as letras sagradas ainda. Como você quer conhecer a letra viva? Como que você quer conhecer a palavra viva que está lá no céu? Não. Você precisa de autorização para chegar lá. Você precisa de autorização. E essa autorização não é dada por homens, como muitos pensam, tá? Muitos pensam aí, eu vou orar e você vai ter acessos. Muitos estão por aí, olha, você vem no nosso evento, você vai receber chave de acesso ao lugar. Você não vai receber nada, meu filho. Não vai não. Tá? Não vai não. O que te dá acesso a lugares é conhecimento. O que te dá permissão para entrar em lugares é santidade. Não é outra coisa. Não vem contar historinha aqui para mim, que aqui não. Aqui não pega. O que te dá libertação é conhecimento, tá? O que te dá autorização a acessar lugares é santidade.
Porque diz assim, sem santidade ninguém verá a Deus. E para você chegar até Deus, você tem que chegar até o trono dele. E para chegar até lá, você vai ter que passar por várias sentinelas, tá? Porque diz que o trono de Deus é guardado por seres viventes, tem serafins, tá? Muitos não conseguem nem suportar uma leve infusão do Espírito Santo, já se desmonta. Como que você quer estar diante de Deus? Como que você quer olhar, contemplar a face de Deus? Fala para mim aí. Você acha que você ouvir a voz do Altíssimo é coisa simples? É coisa pouca? Eu vejo muita gente dando muito valor a coisas terrenas, muito valor às coisas terrenas. Muito valor a bens, a projetos pessoais. Mas eu tenho sonho de ir a tal lugar, eu tenho sonho de ver tal coisa, eu quero conhecer tantos lugares no mundo. Meu amigo, se você conhecer só um lugarzinho celestial, o mundo inteiro vai perder a graça para você. Quando você tem uma visão espiritual e vê o lugar que está acima do sol, o mundo se torna bem insignificante para você. Todas as maravilhas desse mundo são nada, que nem Paulo falou. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, meus diplomas e méritos e castas e etc, eu considero lixo para ter Cristo. Por quê? Porque ele viu a face do ressuscitado. Então nada tirava eu do caminho. Então assim, tem gente que quer ter visões espirituais, mas primeiro você tem que santificar os seus olhos. Quer ouvir a voz de Deus, santifica os teus ouvidos. Você quer operar os dons espirituais, purifica o teu coração. Eu quero ouvir a voz de Deus, ele leva o teu espírito. Ele leva bastante. Ele leva ele um pouco acima dos montes da terra. Um pouco acima. Você vai estar mais perto de Deus. Onde você encontra os caminhos para isso, né? Qual é a estrada? A estrada, o início dela se chama Gênesis. É o começo da estrada. Aí tem gente que diz assim, mas Gênesis é lá do Antigo Testamento, não me interessa. Bom, então começa andando no meio do caminho. Começa em Mateus. Só começa. Começa em Mateus e quando você chegar um pouco mais para frente, você vai perceber que você vai ter que voltar no começo da estrada e começar de novo, porque está faltando alguns mapas, né? Alguns pedaços do teu mapa, sabe? Alguns roteiros vai estar em branco, então você vai ter que voltar lá atrás e aprender eles lá no Gênesis. Já disse, Bereshit, começo, início. Beleza? Começa por lá. Começa lendo a Bíblia. Lê uma vez para conhecimento básico. Lê 2 para conhecimento básico. Lê 35 para conhecimento básico. Depois começa a ler para... Tu vai aprendendo algumas coisas, tá? No meio tempo, pega o caderno, vai anotando algumas coisas, vai colocando na cabeça, vai fazendo um mapa do que a Escritura quer falar para você. Se eu te perguntar hoje, vou deixar uma pergunta aqui. Para você que é cristão, qual é o tema central da Escritura? A Bíblia. Qual é o tema central? Do que ela trata? Muitos vão falar, ela fala de Cristo, ela fala disso, fala daquilo. Procura aí. A Bíblia fala de redenção. A palavra-chave da Escritura é redenção, não é outra, tá? Redenção através de Cristo, não é através de qualquer outra coisa, não é através de caridade ou outras coisas, é através de Cristo. Entenda o que é isso.